Os passos ecoavam pelo grande vestíbulo, mas o dono daquela casa não deveria estar ali naquela noite. Quando o bilionário e líder da organização criminosa Matteo Falcone atravessou a porta principal 3 dias antes do previsto, ele esperava encontrar um lar silencioso, um copo de vinho, talvez o som distante da chuva contra as janelas. Em vez disso, encontrou uma empregada tremendo dos pés à cabeça, que pressionou um dedo contra os próprios lábios e sussurrou apenas 2 palavras: fique calado. A chuva açoitava com violência os altíssimos vitrais da mansão Falcone, uma obra-prima arquitetônica escondida no meio das florestas isoladas dos Hamptons. A tempestade do lado de fora era brutal, implacável, do tipo que arranca galhos das árvores e faz os mais corajosos correrem para dentro de casa. Mas por mais forte que fosse aquela tempestade, ela não era nada comparada à que se formava dentro da mente de Matteo Falcone naquele exato momento. Matteo tinha 32 anos. Era o chefe inquestionável da mais poderosa organização criminosa de toda a costa leste dos Estados Unidos. Era um homem feito de ângulos duros, ternos italianos de lã impecavelmente cortados e uma frieza calculada que assustava até os homens mais experientes do seu próprio bando. Durante a última semana, Matteo havia atravessado um labirinto traiçoeiro de alianças e traições em Palermo, na Sicília. A viagem deveria durar mais 3 dias. Mas um atentado quase certeiro, uma bomba escondida no carro que Matteo usava todos os dias naquela cidade, mudou tudo de uma vez. Matteo sobreviveu por uma questão de segundos. Apenas segundos separaram Matteo Falcone de se tornar um cadáver carbonizado debaixo dos escombros de uma piazza siciliana. Seus inimigos, no entanto, acreditavam que ele estava morto, enterrado sob pedra e fogo, e Matteo decidiu, por puro instinto de sobrevivência, deixá-los pensar exatamente isso. Buscando um pouco de paz depois de escapar da morte por tão pouco, Matteo fretou um jato particular ainda durante a madrugada e voltou aos Estados Unidos sem ser detectado, deslizando de volta ao país como um fantasma. Matteo não queria nada além do silêncio do próprio lar e do abraço acolhedor da sua noiva, Camilla Rossi. Camilla, com sua elegância aristocrática e sua voz suave, era para Matteo a única coisa pura e intocada em todo aquele mundo violento e caótico em que ele vivia. Matteo passou pelo perímetro externo de segurança usando seu sistema biométrico mestre, aquele que só ele tinha acesso. E foi exatamente naquele instante que Matteo sentiu a primeira fagulha de irritação. Os guardas que normalmente patrulhavam os jardins, aqueles homens que Matteo pagava generosamente justamente para estarem sempre lá, simplesmente não estavam. Os portões de ferro forjado estavam trancados, sim, mas os terrenos ao redor da mansão estavam completamente vazios, sem viva alma. Matteo atribuiu aquilo à chuva torrencial. Fez uma anotação mental. Na manhã seguinte, repreenderia severamente o chefe da segurança por aquela negligência inaceitável. A pesada porta de carvalho se fechou às suas costas com um clique seco, um som que foi imediatamente engolido pelo vestíbulo cavernoso e mal iluminado. Matteo desabotoou o paletó Brioni encharcado e o deixou cair sobre uma poltrona de veludo, e então respirou profundamente, um suspiro cansado, carregado do peso de uma semana inteira fugindo da própria morte. A casa estava profundamente silenciosa. A única iluminação vinha dos relâmpagos esporádicos, que lançavam sombras longas e irregulares sobre o piso de mármore importado. Por puro hábito de quem vive cercado de inimigos há anos, Matteo desembainhou sua eclair e co-usp equipada com supressor, retirando-a do coldre embaixo do braço. Segurou a arma frouxamente ao lado do corpo enquanto caminhava em silêncio pelo corredor, em direção à suíte master. Os tapetes persas grossos absorviam o som dos sapatos de couro de Matteo. Quando ele passou pela alcova próxima à grande escadaria principal, uma sombra se desprendeu da parede. Os instintos de Matteo, refinados por anos sobrevivendo em um submundo sem misericórdia, agiram antes mesmo de ele pensar conscientemente. Antes que a figura sequer percebesse o movimento, Matteo já tinha cruzado a distância entre eles. Matteo agarrou o intruso pela garganta, girou o corpo dele com força e o prensou contra o painel de mogno na parede. O aço gelado do supressor pressionou firmemente sob o queixo da pessoa. Um gemido sufocado escapou da garganta apertada. Um relâmpago iluminou o ambiente por um segundo, e os olhos azuis e gélidos de Matteo se estreitaram em confusão. Aquilo não era um assassino enviado para terminar o trabalho que a bomba na Sicília não conseguiu completar. Era uma mulher. Mais especificamente era Sophia Bennett, uma das empregadas mais novas do enorme corpo de funcionários da propriedade.
Sofia vestia o uniforme escuro padrão da casa, o cabelo escuro colado na testa pelo suor, o peito subindo e descendo desesperadamente contra o antebraço pesado de Mateu. Sofia tremia tão violentamente que Mateu conseguia sentir as vibrações subindo pelo próprio braço. Mas não era apenas medo que brilhava nos olhos castanho claros e arregalados de Sofia. Era pânico absoluto, puro, sem qualquer adulteração. Não, Sofia sussurrou, a voz mal passando de um fio de som. Mateu afrouxou o aperto ligeiramente, mas não abaixou a arma. Que diabos você está fazendo se arrastando no escuro? Mateu exigiu saber e então, Sofia, onde está a equipe da noite? Onde está a segurança? Em vez de responder às perguntas de Mateu, Sofia fez algo completamente impensável. Algo que nenhum empregado jamais faria diante do homem mais perigoso de Nova York. Sofia ergueu as mãos pequenas e trêmulas, envolveu os dedos em torno do pulso grosso de Mateu e empurrou o cano da arma para longe do próprio rosto com uma força que surpreendeu até ele. Depois, Sofia pressionou a outra mão contra o peito de Mateu, os olhos disparando frenéticos, na direção do corredor que levava à ala leste da mansão. Sofia travou o olhar com o homem mais perigoso de toda Nova York e sem emitir nenhum som, apenas moveu os lábios formando duas palavras. Fique calado. A mandíbula de Mateu se travou. A audácia daquela jovem, uma simples funcionária, dando ordens a ele, dentro da própria casa de Mateu Falcone, era de tirar o fôlego. Uma onda de fúria autoritária queimou no peito de Mateu. Mas essa fúria se extinguiu rapidamente, sufocada pela lógica fria que mantinha Mateu vivo havia tantos anos naquele mundo de traições. O terror de Sofia não era atuação. O suor na pele dela, o pulso disparado e errático que Mateu sentia através da própria mão, tudo aquilo era real. Genuinamente real. Algo estava muito, muito errado naquela casa. Explique, Mateu sussurrou, inclinando-se tão perto que conseguiu sentir o leve aroma de lavanda e alvejante na pele de Sofia. Eles estão esperando por você, Sofia sussurrou de volta, os lábios praticamente roçando a orelha de Mateu para garantir que nenhum som se espalhasse pelo corredor cavernoso. Não aqui. Lá em cima. Os guardas do lado de fora não estão se abrigando da chuva, Sr. Falcone. Eles estão mortos. Os homens que estão controlando o perímetro agora pertencem a outra pessoa. Se eles souberem que você está aqui, você não vai viver para ver o amanhecer. O sangue de Mateu gelou nas veias. A mansão era uma fortaleza. Invadi-la sem disparar nenhum alarme exigia conhecimento interno. Exigia o mais alto nível de acesso. Exigia alguém em quem Mateu confiava implicitamente, alguém de dentro do próprio círculo. Quem? Mateu soltou a palavra afiada e metálica. Sofia engoliu em seco, os olhos se enchendo de lágrimas de puro terror, ainda não derramadas. Eu não posso te dizer. Você precisa ver com os próprios olhos. Mas se você subir por essa escadaria principal, eles vão te ouvir. Você precisa me seguir. Agora. Por um segundo fugaz, Mateu considerou seriamente colocar uma bala em Sofia só por precaução. No mundo de Mateu, confiança era um luxo que com frequência custava um caixão. Mas havia uma sinceridade feroz e desesperada nos olhos de Sofia que fez Mateu hesitar. Sofia tinha arriscado a própria vida apenas ao se revelar das sombras para avisá-lo. Com um aceno curto, quase imperceptível, Mateu deu um passo atrás, dando espaço para Sofia se mover. Sofia soltou um suspiro tremido, virou-se, contornou a escadaria principal e guiou Mateu mais profundamente pelas sombras labirínticas do andar térreo. Sofia se movia com um silêncio fantasmagórico e treinado que surpreendeu Mateu. Ela navegava pela escuridão da mansão sem nenhuma hesitação, conduzindo-o cada vez mais longe dos aposentos luxuosos, em direção à seção mais antiga e histórica da propriedade. A mansão Falcone, construída na década de 1920, no auge da lei seca, era repleta de anomalias arquitetônicas, corredores de serviço, dutos de elevadores de comida, passagens escondidas, todos projetados para manter os funcionários domésticos completamente invisíveis aos olhos da elite rica que antes circulava pelos salões principais. Mateu sabia que essas passagens existiam, claro, mas nunca em toda a sua vida tinha tido motivo para usá-las. Sofia parou diante de uma estante de carvalho maciça e ricamente esculpida na biblioteca da mansão. Ela esticou o braço por trás de uma fileira de enciclopédias encadernadas em couro e pressionou uma trava escondida. Com um clique suave e bem lubrificado, a estante se abriu para dentro, revelando uma passagem estreita e claustrofóbica que exalava cheiro de poeira e madeira envelhecida. Sofia entrou e fez um gesto para que Mateu a seguisse.
Mateu apertou seu corpo largo e musculoso naquele espaço minúsculo, e a escuridão os engoliu por completo no instante em que Sofia puxou a estante de volta, fechando a passagem atrás deles. A privação súbita de espaço os forçou a uma proximidade íntima e incômoda. O peito de Mateu roçava nas costas de Sofia a cada passo enquanto subiam uma escada espiral estreita e empinada. O calor que irradiava do corpo de Sofia era um contraste gritante com a frieza traiçoeira que lentamente calcificava o coração de Mateu passo a passo, degrau a degrau. Para onde estamos indo? Mateu perguntou em um sussurro, os lábios quase tocando o cabelo de Sofia. A grade de ventilação por trás das paredes do seu escritório particular, Sofia sussurrou de volta sem se virar. Eles estão lá há mais ou menos 1 hora. Eles, a palavra ecoou na mente de Mateu. Eles? Quem seriam eles? Quando finalmente alcançaram o topo da escada, Mateu e Sofia se encontraram num espaço apertado, rasteiro, exatamente do tipo que se usa para inspecionar tubulações. Uma luz dourada e fraca filtrava por uma grade de ferro fundido ornamentada, encaixada no piso. As vozes que vinham de baixo, através do metal, eram abafadas no início, mas à medida que Mateu se aproximava com cuidado, ajoelhando-se ao lado de Sofia sobre as tábuas empoeiradas do piso, as palavras se tornaram dolorosamente claras. Já devia ter sido confirmado, uma voz disse. Mateu congelou por completo. Reconheceu aquela voz instantaneamente. Era a voz de Damian Costa, seu mais confiável capo, seu braço direito, um amigo que Mateu conhecia desde os tempos em que ambos sangravam juntos pelas ruas de Hell's Kitchen, ainda adolescentes, sem nada além um do outro. Paciência, Damian, outra voz respondeu, mais suave e mais melódica. Mateu sentiu como se o piso tivesse desaparecido completamente debaixo de seus pés. Era Camila. Mateu encostou o rosto contra a grade gelada de ferro, espiando através das frestas padronizadas. Dentro do seu opulento escritório de mogno, Camila estava encostada na pesada escrivaninha de Mateu, girando lentamente um copo de Macallan 25 anos entre os dedos finos. Camila vestia o colar de tênis de diamantes que Mateu comprará para ela em Genebra, um presente para celebrar o casamento que estava por vir. Damian caminhava de um lado para o outro diante da lareira crepitante, passando a mão pelos cabelos escuros, agitado. Eu não estou gostando disso, Damian disse. Os sicilianos prometeram que a bomba no carro seria infalível. Se Mateu sobreviveu àquela explosão, ele vai destruir a Europa inteira procurando o vazamento. A gente precisa consolidar a transferência dos portos do Brooklyn antes que ele descubra que a ligação saiu de dentro da própria casa dele. Camila tomou um gole lento e elegante do Scott. Deixa ele destruir a Europa inteira. Isso vai mantê-lo distraído. No momento em que ele descobrir que o ataque foi orquestrado aqui de Nova York, nós já vamos ter controle total das contas da organização. Camila colocou o copo na mesa. O conselho já prefere o seu estilo de liderança, Damian. Mateu é cauteloso demais, preso demais aos códigos de honra antiquados do pai dele. Camila pousou o copo, caminhou na direção de Damian e enlaçou os braços em torno do pescoço dele. Damian não hesitou nem por um segundo. Puxou Camila com força contra o próprio corpo e a beijou com uma familiaridade possessiva e voraz que fez o estômago de Mateu virar violentamente. A mão de Mateu se apertou em torno do cabo da arma até os nós dos dedos ficarem brancos como osso. O desejo de chutar a grade, invadir a sala e pintar o tapete persa com o sangue dos dois era um incêndio incontrolável dentro da mente de Mateu. Mateu deslocou o peso do corpo, preparando-se para romper a barreira que o separava daquela sala. Foi nesse instante que as mãos de Sofia agarraram o braço de Mateu com uma força surpreendente. Sofia o puxou para trás, sacudindo a cabeça frenética, desesperadamente. Não. Sofia formou a palavra apenas com os lábios, os olhos arregalados. Puxou Mateu alguns centímetros para longe da grade, o suficiente para que pudessem sussurrar em segurança. Você não pode. Tem 15 homens fortemente armados lá embaixo, homens do Damian. Eles assumiram o controle das câmeras de segurança. Se você atirar agora, você nunca vai conseguir saber dessa casa vivo. Mateu encarou Sofia, os olhos ardendo com uma fúria assassina e descontrolada. Eu não me importo, Mateu sibilou, a voz vibrando com intenção letal. Eles morrem essa noite. E se eles morrerem essa noite? Sofia rebateu, a voz baixando uma oitava, perdendo o tremor de medo e ganhando uma intensidade gélida, de cortar a alma. O que acontece com a sua irmã? Mateu parou completamente. A fúria nos olhos de Mateu se fraturou, substituída por um pavor súbito e paralisante. O que você disse?
Sofia se aproximou mais, os olhos castanho claros travados nos olhos azuis de Mateu, recusando-se a recuar diante do monstro que ela sabia muito bem que ele era. Continue ouvindo, Sofia insistiu, apontando de volta para a grade. A contragosto, Mateu voltou a atenção para o escritório lá embaixo. Damian se afastou de Camila, um sorriso cruel brincando nos lábios. Você tem razão. Mesmo que ele tenha sobrevivido, ele não tem mais nenhuma vantagem. Seus homens alimentaram a Lily hoje. Camila suspirou, parecendo levemente entediada. Imagino que sim. Ela está sendo mantida no armazém do Pier 40. Sinceramente, Damian, essa garota chora o tempo todo. É irritante. Eu não sei por que a gente simplesmente não se livra dela. Porque Damian explicou, servindo-se de mais um drink, a Lily é nossa apólice de seguro. Se o Mateu estiver vivo, ele vai fazer qualquer coisa para recuperar a irmãzinha preciosa dele. Ele vai assinar os portos, os cassinos, as rotas de transporte internacional. Quando a tinta secar, nós a afogamos no rio Ishi. É limpo. É negócio. Mateu não conseguia respirar. O ar dentro daquele espaço apertado parecia tão denso quanto concreto. A irmã de Mateu, Lily, uma estudante de artes de 19 anos que não sabia absolutamente nada sobre os negócios da família, que Mateu havia jurado no leito de morte da própria mãe proteger com a própria vida, estava nas mãos do homem que ele chamava de irmão. Mateu se encostou na parede de madeira empoeirada da passagem, passando uma mão trêmula pelo rosto. O poderoso Mateu Falcone, o intocável, havia sido desmontado, peça por peça em menos de 5 minutos, pelas duas pessoas que ele mais amava no mundo. Mateu virou o olhar para a empregada ajoelhada ao seu lado na escuridão. As peças não se encaixavam. Por quê? Mateu sussurrou, a voz rouca, completamente despida da ressonância autoritária que normalmente a definia. Por que você me avisou? Por que você simplesmente não fugiu? Se eles te pegarem ajudando a mim, eles vão te torturar até você suplicar pela morte. Sofia baixou os olhos para as próprias mãos, respirando lenta e profundamente. Quando ergueu o olhar de novo, a empregada quieta e submissa havia desaparecido. No lugar dela estava uma mulher forjada por um tipo de fogo completamente diferente. Porque eu sei exatamente o que é sentir o Damian Costa tirar de você alguém que você ama, Sofia disse calmamente. Meu nome verdadeiro não é Sofia Bennett. É Sofia Reis. Meu irmão mais velho, Thomas, era um dos motoristas do Damian. 6 meses atrás, Thomas descobriu por acaso os esquemas de desvio de dinheiro do Damian. Ele tentou vir até você com as provas, mas desapareceu antes de conseguir marcar o encontro. Mateu franziu o senho, vasculhando a própria memória. Vagamente lembrava de um motorista jovem e dedicado que tinha desaparecido. Mas Damian o tinha garantido na época que aquilo era obra de uma família rival. Eu peguei esse emprego para descobrir o que aconteceu com ele, Sofia continuou, uma lágrima finalmente se libertando e traçando um caminho limpo pela bochecha empoeirada. Eu venho grampeando os telefones da casa, ouvindo através dessas paredes. Eu sei que eles têm a Lily no Pier 40, mas também sei que eles estão mantendo um grupo de funcionários problemáticos lá nos subníveis. Eu acho que o Thomas ainda está vivo lá embaixo. Sofia esticou a mão suavemente, envolvendo os dedos sobre a mão de Mateu, que ainda apertava a arma com os nós dos dedos brancos. Eu não podia deixar você entrar lá e morrer, Sr. Falcone, Sofia sussurrou, o olhar queimando dentro do olhar de Mateu, porque você é o único homem nessa cidade com o poder, os recursos e a crueldade necessária para destruir aquele armazém de dentro para fora. Eu salvei a sua vida essa noite. Agora eu preciso que você me ajude a salvar a vida do meu irmão. Mateu encarou Sofia. O silêncio profundo do corredor empoeirado se estendeu entre os dois, carregado de promessas não ditas e de uma violência iminente que ambos sabiam que estava por vir. Mateu tinha voltado para casa como um rei, esperando uma cama quente e o conforto dos braços de Camila. Em vez disso, encontrou-se um soldado traído na escuridão. Mas observando a determinação feroz e inflexível nos olhos de Sofia, uma nova e mais sombria aliança começava a se formar nas cinzas da antiga vida de Mateu. Lentamente ele virou a própria mão, entrelaçando os dedos calejados nos dedos de Sofia, ali mesmo na penumbra. Eles não vão simplesmente morrer, Sofia, Mateu prometeu, a voz carregando uma promessa gélida, do tipo que parecia baixar a temperatura daquele pequeno espaço. Quando eu terminar com eles, eles vão suplicar a Deus pela misericórdia que eu vou negar a cada um. Nós vamos buscar a Lily, vamos buscar o Thomas e depois vamos queimar esse império até o chão. A descida pelas entranhas da propriedade Falcone foi uma verdadeira aula de tensão silenciosa.
Sofia guiou Mateu por um poço de tijolos em ruínas, que outrora havia servido como um duto para contrabando de licor durante a era da lei seca. O ar foi ficando úmido, com cheiro de terra velha e cobre oxidado. Acima deles, o som abafado dos passos pesados dos homens armados de Damian patrulhando a mansão servia como um lembrete constante e rítmico da realidade precária em que ambos se encontravam. A mente de Mateu era uma tempestade de cálculos táticos, que momentaneamente sobrepunha a dor agonizante da traição de Camila. Mateu não podia se dar ao luxo do coração partido. Luto no mundo dele era uma distração fatal. Mateu precisava de armas, precisava de transporte, e precisava de uma saída fantasma, invisível a qualquer olho que estivesse vigiando. Finalmente Mateu e Sofia alcançaram a adega subterrânea, uma caverna imensa de tetos abobadados, repleta de milhares de garrafas empoeiradas. Sofia parou, espiando ao redor de um enorme barril de carvalho. A adega estava vazia, iluminada apenas pelas luzes de emergência espalhadas pelo piso. A garagem principal está sendo guardada por pelo menos 4 homens, Sofia sussurrou, virando-se para Mateu. O uniforme dela estava sujo de poeira, e uma mancha de graxa marcava a bochecha, mas a postura de Sofia permanecia rígida, cheia de determinação. Eles têm rifles de longo alcance. Não podemos ir por ali. Nós não vamos pegar um carro na garagem principal, Mateu respondeu, passando por Sofia. Ele navegou pelo labirinto de estantes de vinho com uma facilidade treinada, indo em direção ao canto mais profundo e mais escuro da adega. E não vamos sair desarmados. Mateu parou diante de uma estante de ferro que ia do piso ao teto, repleta de centenas de garrafas de Bordeaux envelhecidas. Esticando o braço por trás de uma garrafa de Chantal Lafite Rothschild de 1982, Mateu pressionou o polegar contra um scanner biométrico escondido na parede de pedra. Uma luzinha verde brilhou na penumbra. Com um gemido mecânico pesado, toda a estante de ferro se abriu para fora, girando sobre dobradiças reforçadas. A respiração de Sofia falhou quando o arsenal escondido foi revelado. Não era apenas um cofre de armas. Era um verdadeiro centro de operações táticas. Rifles pretos opacos, coletes de Kevlar, telefones satelitais criptografados e fileiras de munição estavam meticulosamente organizados contra as paredes de concreto. Pega um colete, Mateu ordenou, jogando um colete tático leve do modelo 5.11 na direção de Sofia. Ele se movia com uma eficiência letal, retirando o paletó Brioni arruinado. Mateu se prendeu a um coldre duplo no peito, encaixando 2 Glock 19 equipadas com supressor, e pegou uma submetralhadora Sig Sauer MPX compacta, encaixando o carregador com um clique metálico seco. Sofia espelhou os movimentos de Mateu, prendendo o colete de Kevlar firmemente sobre o uniforme de empregada. Ela observou Mateu carregar carregadores extras no cinto tático. Você tem uma saída? Sofia perguntou, os olhos se movendo até uma pesada porta de aço no fundo do arsenal. Um túnel de drenagem, Mateu disse, jogando para Sofia uma lanterna tática de alta luminosidade. Ele desemboca a meio quilômetro pela costa, escondido pelas rochas do penhasco. Eu tenho um Audi RS6 não registrado escondido dentro de um container de transporte, próximo da saída. Damian não sabe disso. Ninguém sabe. Mateu fez uma pausa, observando Sofia. Ela era uma civil, uma mulher que tinha invadido a fortaleza de uma organização mafiosa, armada apenas com o esfregão e uma esperança desesperada de encontrar o próprio irmão. E agora, ali estava ela, se preparando para invadir um armazém fortemente guardado de uma organização criminosa. Quando a gente sair, Mateu disse a Sofia, a voz perdendo por um instante breve a aresta autoritária, você pode simplesmente ir embora, Sofia. Eu posso te dar dinheiro. Você pode desaparecer. Eu trago o Thomas de volta para você. Entrar no Pier 40 é uma missão suicida. Sofia encarou os olhos gélidos e azuis de Mateu, o queixo erguido em desafio. O Damian levou meu irmão. Ele orquestrou uma tomada hostil da sua vida inteira. Eu não vou embora até ver o Thomas respirando ar livre, e até ver o império do Damian queimar até as cinzas. Eu conheço o layout dos subníveis do Pier 40. Você precisa de mim. Um sorriso sombrio e respeitoso surgiu no rosto de Mateu. Sofia tinha razão. Mateu precisava de uma vigia, e a vontade de ferro de Sofia era inegável, impossível de ignorar. Fica perto de mim, Mateu ordenou, virando-se para a pesada porta de aço. E aconteça o que acontecer dentro daquele armazém, não hesite. Mateu empurrou a porta, conduzindo os dois para dentro do duto de drenagem completamente escuro.
O som do oceano rugindo contra as falésias ecoava pelo túnel, mascarando os passos de ambos enquanto desapareciam na noite tempestuosa, deixando os usurpadores na mansão completamente alheios ao fato de que o verdadeiro rei tinha sobrevivido. O Pier 40 era um colosso enferrujado e gigantesco, projetando-se para dentro das águas negras e revoltas do rio Hudson. A chuva golpeava o teto de aço corrugado do armazém, mascarando o som do áudio cinza metálico deslizando silenciosamente até parar atrás de uma pilha de contêineres de transporte abandonados. Através da mira térmica do próprio rifle, Mateu vigiava o perímetro. 4 guardas, vestidos com capas de chuva pesadas, estavam perto das docas de carregamento, fumando cigarros sob uma marquise. Eles pareciam relaxados, desleixados. Acreditavam que o próprio chefe tinha conseguido assassinar o cabeça da família, e que isso os tornava intocáveis. Câmeras, Mateu murmurou, o fone de ouvido conectado ao tablet que Sofia, sentada no banco do passageiro, estava invadindo naquele momento. 2 no telhado, uma fazendo a varredura da baía de carregamento, Sofia relatou, os dedos voando pela tela iluminada. Me dá 10 segundos. Estou fazendo um loop na transmissão. Sofia digitou um comando final. Pronto. Você tem uma janela de 3 minutos antes que o servidor sinalize o loop. Mateu saiu silenciosamente do carro, fundindo-se instantaneamente com as sombras. Ele se movia como um fantasma sobre o concreto encharcado de chuva, aproximando-se dos primeiros 2 guardas por trás. Com uma sincronização aterrorizante, Mateu agarrou a gola do primeiro homem, puxando-o para trás enquanto enfiava o cabo da própria faca de combate na base do crânio do segundo homem. O primeiro guarda quase não teve tempo de soltar nenhum gemido antes que Mateu o incapacitasse com um golpe brutal na artéria carótida. Os outros 2 guardas se viraram ao ouvir o som fraco de uma luta, mas já era tarde demais. 2 tiros abafados, vindos da Glock equipada com supressor de Mateu, os derrubaram instantaneamente, os corpos deslizando silenciosamente para dentro da água escura abaixo do pier. Perímetro limpo. Avançando, Mateu sussurrou pelo comunicador. Mateu arrombou a porta lateral, entrando no armazém cavernoso. O lugar tinha cheiro de maresia, diesel e ferrugem. Caixas enormes de carga ilegal estavam empilhadas 3 andares de altura. Mateu navegou pelo labirinto, indo direto em direção ao elevador de carga que levava aos subníveis. Sofia entrou pela porta um instante depois, mantendo-se baixa, os olhos vigiando cada sombra. As celas de detenção são depois da sala das caldeiras, Sofia sussurrou, apontando para um corredor de concreto fracamente iluminado, enquanto saíam do elevador. Enquanto os 2 avançavam pelo corredor, 2 capangas fortemente armados saíram de um escritório lateral. Mateu não interrompeu o próprio passo. Ergueu a Sig Sauer e disparou uma rajada curta e controlada que neutralizou ambas as ameaças antes que elas tivessem qualquer chance de erguer as armas. A violência era fria, calculada, profundamente pessoal. Mateu chutou a pesada porta de ferro da sala das caldeiras. O calor era opressivo, o ar pesado com o cheiro de enxofre. Ao longo da parede mais distante, uma fileira de jaulas de aço reforçado estava iluminada por lâmpadas fluorescentes piscando. Lily! Mateu gritou, correndo até a segunda jaula. Encolhida no canto estava uma garota jovem, de cabelo loiro embaraçado, o rosto pálido e marcado por lágrimas. Ao som da voz de Mateu, ela se arrastou até as barras, soluçando incontrolavelmente. Mateu, eles disseram que você estava morto, Lily chorou, as mãos esticando-se através das barras para agarrar o colete tático de Mateu. Estou aqui, Sorelina. Estou com você, Mateu disse, retirando um pesado cortador de cadeados de tungstênio do cinto tático e arrebentando o cadeado com um estalo seco. Mateu puxou a irmã para um abraço feroz, enterrando o rosto no cabelo dela. Pela primeira vez naquela noite inteira, o gélido chefão da máfia pareceu inteiramente humano. Um gemido agudo, vindo do outro lado da sala, chamou a atenção de Mateu. Sofia estava de joelhos diante da última jaula, as mãos trêmulas esticadas através das barras. Desfalecido contra a parede estava um jovem, o rosto marcado por um mosaico de hematomas roxos e sangue seco, mas ele estava respirando. Thomas. Sofia engasgou, as lágrimas finalmente derramando sobre os cílios. Tome, acorda. Thomas gemeu, os olhos inchados se abrindo lentamente. Quando finalmente focou o olhar em Sofia, uma expressão de terror absoluto se espalhou pelo rosto machucado dele. O quê? O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Mateu avançou pela fileira, arrebentando o cadeado da jaula de Thomas. Mateu ajudou o homem gravemente ferido a se levantar, apoiando o braço de Thomas sobre o próprio ombro largo.
Nós vamos tirar vocês dois daqui, Mateu disse com firmeza. Espera, Thomas arquejou, agarrando o colete tático de Mateu com uma força surpreendentemente desesperada. Senhor Falcone, o senhor não entende. Eu não descobri só sobre os desvios de dinheiro do Damian. Eu descobri sobre ela. Mateu congelou, os olhos azuis se estreitando. Camila. Thomas tossiu, espirrando um bocado de sangue no piso de concreto. O nome dela não é Camila Rossi. É Camila Moretti. Eu encontrei transferências bancárias criptografadas no laptop do Damian. Ela é filha bastarda de Dom Lorenzo Moretti, de Nápoles. O noivado todo, a fusão dos negócios, tudo isso foi um cavalo de Troia. O cartel Moretti não queria só os portos. Eles queriam decapitar a sua organização por dentro. O silêncio dentro da sala das caldeiras foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo rugido das fornalhas. Mateu sentiu o piso inclinar-se sob os próprios pés. A traição era mais profunda, mais venenosa do que ele jamais poderia ter imaginado. Camila não estava apenas dormindo com o braço direito de Mateu por poder. Ela era a herdeira do mais antigo e mais sanguinário rival do pai de Mateu. Cada beijo suave, cada promessa sussurrada, tudo aquilo tinha sido uma manobra calculada de uma organização rival inteira. Uma calma escura e aterrorizante se espalhou por Mateu. Era a calma de um homem que não tinha mais nada a perder, e um mundo inteiro a destruir. Precisamos ir, Sofia urgiu, apoiando o outro lado do irmão. Eles vão perceber que os guardas do perímetro estão desaparecidos em breve. Leva eles para o Audi, Mateu ordenou, entregando a Sofia as chaves do carro. Dirige até a casa segura em Montauk. O endereço está programado no GPS. E você? Lily perguntou, a voz tremendo. Mateu se virou para um conjunto enorme de canos de gás natural que alimentavam as caldeiras industriais. Mateu retirou um bloco de explosivo plástico C4 e um detonador digital do próprio kit tático, colando o explosivo diretamente na válvula principal de pressão. Eu vou deixar uma mensagem, Mateu disse, a voz baixando para um barítono lento e letal. O Damian e a Camila acham que mataram o Mateu Falcone na Sicília, mas tudo o que eles fizeram foi ressuscitar um monstro em Nova York. Mateu ajustou o temporizador para 5 minutos. Enquanto o Audi preto acetinado disparava do Pier 40, desaparecendo na chuva torrencial, um flash cegante de luz alaranjada iluminou o horizonte de Manhattan. A onda de choque ensurdecedora estilhaçou a noite, reduzindo o centro de contrabando multimilionário de Damian a um inferno rugindo de metal retorcido e cinzas. De pé na beira do rio, observando as chamas refletidas nos próprios olhos gélidos e azuis, Mateu Falcone retirou o telefone satelital do bolso. Era a hora de declarar guerra. Essa história de traição, segredos da máfia e alianças inesperadas te deixou sem fôlego. A guerra pelo Império Falcone está apenas começando, e o confronto final entre Mateu e a traiçoeira Camila está se aproximando no horizonte. Não perca a continuação dessa história eletrizante. Se você quer ver Mateu reconquistar o próprio trono e executar a vingança implacável que ele prometeu, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, e se inscreve no nosso canal para mais histórias cinematográficas e épicas como essa. Asterisco asterisco, o chefão da máfia voltou para casa mais cedo e a empregada sussurrou. Fique calado, quando ele descobriu o motivo. Ficou paralisado de horror asterisco asterisco, os passos ecoavam pelo grande vestíbulo, mas o dono daquela casa não deveria estar ali naquela noite. Quando o bilionário e líder da organização criminosa Mateu Falcone atravessou a porta principal 3 dias antes do previsto, ele esperava encontrar um lar silencioso, talvez um copo de vinho à espera, o som distante da chuva contra as janelas, o cheiro de lareira recém-aceso. Ele esperava paz. Em vez disso, encontrou uma empregada tremendo dos pés à cabeça, que pressionou um dedo contra os próprios lábios e sussurrou apenas 2 palavras que iriam mudar o resto da vida dele para sempre. Fique calado. A chuva açoitava com violência os altíssimos vitrais da mansão Falcone, uma obra-prima arquitetônica escondida no meio das florestas isoladas dos Hamptons, longe das estradas movimentadas, longe dos olhos curiosos, exatamente como Mateu sempre quisera. A tempestade do lado de fora era brutal, implacável, do tipo que arranca galhos das árvores centenárias e faz até os homens mais corajosos correrem para dentro de casa em busca de abrigo. Mas por mais forte que fosse aquela tempestade, ela não era absolutamente nada comparada à que se formava, naquele exato momento, dentro da mente de Mateu Falcone. Mateu tinha 32 anos. Era o chefe inquestionável da mais poderosa organização criminosa de toda a costa leste dos Estados Unidos, um império construído sobre décadas de sangue, lealdade e silêncio absoluto.
Era um homem feito de ângulos duros, ternos italianos de lã impecavelmente cortados e uma frieza calculada que assustava até os homens mais experientes do próprio bando. Quando Mateu entrava em uma sala, o ar mudava. As conversas paravam. Os olhares baixavam. Não porque alguém tivesse ordenado isso, mas porque o próprio corpo das pessoas reconhecia, instintivamente, que estava diante de um predador. Durante a última semana, Mateu havia atravessado um labirinto traiçoeiro de alianças e traições em Palermo, na Sicília, a terra de onde seu próprio sangue vinha, a terra onde seu avô tinha começado tudo aquilo décadas atrás com nada além de uma faca, um nome e uma promessa de nunca se ajoelhar diante de ninguém. A viagem deveria durar mais 3 dias. Mateu tinha ido até lá para resolver disputas antigas entre famílias, para reafirmar alianças que pareciam estar rachando, para lembrar certos homens de que o nome Falcone ainda significava poder absoluto, mesmo do outro lado do oceano. Mas um atentado quase certeiro mudou tudo de uma vez. Uma bomba escondida no carro que Mateu usava todos os dias naquela cidade, instalada por mãos que ele jamais suspeitaria, explodiu numa pequena rua de pedra perto de uma piazza movimentada. Mateu sobreviveu por uma questão de segundos. Apenas segundos, um instante minúsculo de hesitação antes de entrar no veículo, separaram Mateu Falcone de se tornar um cadáver carbonizado debaixo dos escombros fumegantes daquela praça siciliana. Ele ainda conseguia sentir o calor da explosão na própria pele, o som ensurdecedor que tinha ficado preso nos ouvidos por horas, o gosto metálico de poeira e pólvora na garganta. Seus inimigos, no entanto, acreditavam que ele estava morto, enterrado sob pedra e fogo. E Mateu, com a frieza estratégica que o tornava tão perigoso, decidiu, por puro instinto de sobrevivência, deixá-los pensar exatamente isso. Ficar invisível por algumas horas, talvez alguns dias, era a única vantagem que ele tinha naquele momento. Se o mundo achava que Mateu Falcone estava morto, Mateu Falcone poderia se mover como um fantasma, observar, descobrir quem tinha encomendado aquela bomba, e atacar quando menos esperassem. Buscando um pouco de paz depois de escapar da morte por tão pouco, Mateu fretou um jato particular ainda durante a madrugada e voltou aos Estados Unidos sem ser detectado, usando documentos falsos, evitando qualquer rota que pudesse ser rastreada, deslizando de volta ao próprio país como um fantasma que ninguém esperava ver outra vez. Durante o voo inteiro, Mateu não conseguiu dormir nem por um minuto. Ficou sentado, olhando pela janela do avião para a escuridão do Oceano Atlântico, repassando mentalmente cada rosto, cada conversa, cada aperto de mão da última semana, tentando identificar quem, entre tantos aliados, poderia ter sido responsável por aquela bomba. Mateu não queria nada além do silêncio do próprio lar e do abraço acolhedor da sua noiva, Camila Rossi. Camila, com sua elegância aristocrática e sua voz suave, era para Mateu a única coisa pura e intocada em todo aquele mundo violento e caótico em que ele vivia desde criança. Mateu tinha conhecido Camila havia pouco mais de um ano, num evento de caridade em Manhattan, e desde então ela tinha se tornado o único lugar do mundo onde Mateu conseguia, ainda que por algumas horas, deixar de ser o monstro que todos temiam e simplesmente ser um homem. Pensar em Camila, em seu sorriso calmo, em suas mãos finas, era a única coisa que mantinha Mateu de pé durante aquele voo interminável. Quando o jato finalmente aterrissou num pequeno aeroporto privado fora de Long Island, já era madrugada. A chuva começava a cair, fina no início, depois cada vez mais forte. Mateu dirigiu ele mesmo até a propriedade, sem motorista, sem segurança, justamente para não deixar nenhum rastro de que tinha voltado. A estrada que levava até a mansão era longa, cercada de árvores altas que se curvavam sob o vento, e Mateu sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação estranha de alívio crescendo dentro do peito. Estava quase em casa. Mateu passou pelo perímetro externo de segurança usando seu sistema biométrico mestre, aquele que só ele tinha acesso, um sistema instalado pessoalmente por uma equipe que depois Mateu havia eliminado, justamente para garantir que nenhuma outra pessoa no mundo soubesse exatamente como aquele sistema funcionava. E foi exatamente naquele instante que Mateu sentiu a primeira fagulha de irritação crescer dentro do peito. Os guardas que normalmente patrulhavam os jardins, aqueles homens que Mateu pagava generosamente, homens treinados, armados, justamente para estarem sempre lá, vigiando cada canto da propriedade, simplesmente não estavam em lugar nenhum. Os portões de ferro forjado estavam trancados, sim, exatamente como deveriam estar, mas os terrenos ao redor da mansão estavam completamente vazios, sem viva alma, sem nenhuma luz de lanterna cruzando o jardim, sem nenhum cachorro latindo, nada.
Mateu atribuiu aquilo, num primeiro momento, à chuva torrencial. Talvez os homens tivessem se recolhido para dentro da casa de hóspedes, talvez tivessem decidido, contra as próprias ordens, buscar abrigo. Fez uma anotação mental. Na manhã seguinte, repreenderia severamente o chefe da segurança por aquela negligência inaceitável, talvez até demitisse o homem ali mesmo, sem aviso. Em sua mente naquele momento, era apenas isso. Negligência. Falta de disciplina. Nada que um pouco de medo não pudesse corrigir. A pesada porta de carvalho se fechou às suas costas com um clique seco, um som que foi imediatamente engolido pelo vestíbulo cavernoso e mal iluminado da mansão. Mateu desabotoou o paletó Brioni encharcado e o deixou cair sobre uma poltrona de veludo perto da entrada, sem se preocupar em organizar nada, algo que jamais faria em qualquer outra circunstância, mas o cansaço da semana inteira pesava sobre os ombros dele como uma âncora. Mateu então respirou profundamente, um suspiro cansado, carregado do peso de uma semana inteira fugindo da própria morte, carregado do peso de saber que lá fora, alguém tinha tentado matá-lo e que esse alguém ainda estava por aí sorrindo, achando que tinha vencido. A casa estava profundamente silenciosa. Não era o silêncio confortável de uma casa adormecida, com empregados descansando em seus quartos, com o ronco distante da geladeira da cozinha, com o tic-tac suave dos relógios antigos espalhados pelos corredores. Era um silêncio diferente. Um silêncio pesado, abafado, do tipo que se sente quando algo está profundamente errado, mesmo que a mente racional ainda não tenha encontrado as palavras para explicar o motivo daquele desconforto na boca do estômago. A única iluminação vinha dos relâmpagos esporádicos, que lançavam sombras longas e irregulares sobre o piso de mármore importado, sombras que pareciam se mover sozinhas, que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Por puro hábito de quem vive cercado de inimigos há mais de uma década, Mateu desembainhou sua eclair e co-USP equipada com supressor, retirando-a do coldre embaixo do braço esquerdo. Segurou a arma frouxamente ao lado do corpo, o dedo ainda fora do gatilho, enquanto caminhava em silêncio pelo corredor principal, em direção à suíte master, onde imaginava encontrar Camila dormindo, talvez com um livro caído ao lado da cama, exatamente como ela sempre adormecia. Os tapetes persas grossos, importados de Teherã décadas atrás pelo próprio pai de Mateu, absorviam o som dos sapatos de couro contra o piso. Cada passo de Mateu era quase inaudível, um talento que ele tinha desenvolvido ao longo de anos sobrevivendo num mundo onde fazer ruído podia significar a diferença entre viver e morrer. Quando Mateu passou pela alcova próxima à grande escadaria principal, exatamente onde, durante o dia, ficava exposto um retrato a óleo do avô dele, uma sombra se desprendeu da parede. Os instintos de Mateu, refinados por anos sobrevivendo em um submundo sem misericórdia, agiram antes mesmo de ele pensar conscientemente. O corpo de Mateu se moveu antes da mente, exatamente como tinha sido treinado a se mover desde a adolescência. Antes que a figura sequer percebesse o movimento dele, Mateu já tinha cruzado a distância entre eles, os pés quase voando sobre o tapete grosso. Mateu agarrou o intruso pela garganta, girou o corpo dele com força e o prensou contra o painel de mogno na parede, o impacto reverberando suavemente pelo corredor vazio. O aço gelado do supressor pressionou firmemente sob o queixo da pessoa. Um gemido sufocado escapou da garganta apertada, um som de pura surpresa e terror. Um relâmpago iluminou o ambiente por um segundo inteiro, banhando todo o corredor numa luz branca e fantasmagórica, e os olhos azuis e gélidos de Mateu se estreitaram em confusão. Aquilo não era um assassino enviado para terminar o trabalho que a bomba na Sicília não tinha conseguido completar. Não era um homem armado, não era um soldado de alguma família rival. Era uma mulher. Mais especificamente era Sophia Bennet, uma das empregadas mais novas do enorme corpo de funcionários da propriedade, contratada havia pouco mais de 2 meses. Uma jovem discreta que Mateu praticamente nunca tinha notado entre os dezenas de empregados que mantinham a mansão funcionando. Sophia vestia o uniforme escuro padrão da casa, o cabelo escuro completamente colado na testa pelo suor, o peito subindo e descendo desesperadamente contra o antebraço pesado de Mateu, cada respiração rápida e curta, quase ofegante. Sophia tremia tão violentamente que Mateu conseguia sentir as vibrações subindo pelo próprio braço, um tremor constante que não parecia ser apenas frio ou medo comum, mas não era apenas medo que brilhava nos olhos castanho claros e arregalados de Sophia, fixos nos olhos de Mateu com uma intensidade que ele não esperava encontrar em uma simples empregada.
Era pânico absoluto, puro, sem qualquer adulteração, do tipo de pânico que só existe quando alguém está convencido de que vai morrer dentro dos próximos minutos. Partender WCW Home Cloud Parte 1. MD,